Hoje nós vamos continuar, é o capítulo 18 do resumo do Evangelho. Nós estamos resumindo o Evangelho e passando em pequenas porções, textos longos das Escrituras. Então, eu busquei aqui uma temática para colocar e, no fim, eu disse para o Diego ali, lança aí para as redes sociais, práticas de vida. Porque os textos que vamos tratar, ele trata de vários temas. Jesus vai tratar, em um episódio, ele vai tratar de várias coisas. Entende? Dentro de todo o resumo do Evangelho. E a primeira coisa que Jesus vai tratar, está aí, eu já expliquei para vocês que nós estamos numa fusão dos Evangelhos para formar um só livro. E está aí Mateus 17, versículos 22 a 23, Marcos 9, de 30 a 32, Lucas 9, 44 a 45. Então nós temos aqui nessa primeira temática, Jesus anunciando a sua morte e a sua ressurreição. Imagina só, tá a turminha de Jesus ali, seus amigos, e de repente Jesus vai caminhando com eles. A região aí é Galileia. Você anote ali para depois você ler todos esses textos, porque eu vou te dar só a lição que eu consigo tirar daqui de todos esses textos. De repente Jesus caminhando com eles, ele olha e diz, olha, abram bem os ouvidos de vocês. Preste bem atenção. É interessante porque Jesus, ele por várias vezes insistiu, o que tem ouvidos, ouça. Aquele que tem ouvidos, ouça. Porque muitas pessoas escutam mensagem todos os dias. Tem igrejas lotadas e pregador pregando, a rádio. Eu entro no meu carro, vejo, a rádio está ligada o dia todo e a gente ligando o dia todo para 106. Entende? Procurando ali uma opinião, alguns querem falar por falar, outros querem uma ajuda, uma palavra que venha ajudar. E Jesus percebeu que apesar de as pessoas ouvirem muitas coisas, às vezes eles prestam atenção em pouquíssimas. Eu já falei com líderes sobre determinados textos das Escrituras, que eles disseram assim, isso aí está escrito. Um líder, um mestre, isso aí? Outro dia falei com um pastor e ao falar determinada frase, ele disse assim, de onde é que tu tirou isso aí? Eu digo, do Evangelho. Está escrito. Está escrito, está. O que isso significa? A pessoa leu a Bíblia 10 vezes, ouviu muitas e muitas mensagens, mas guardou pouquinho, porque não prestou atenção no que leu, não prestou atenção no que ouviu. Então Jesus aqui alerta os seus discípulos, os seus amigos, e disse, abram bem os ouvidos. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mais ou menos assim, esse filho da humanidade vai ser entregue nas mãos dos outros que os perseguem, dos outros que querem fazer mal para ele. Não vai haver livramento para mim. Então escutem aí. Eles matarão, ou eles me matarão, mas no terceiro dia eu vou ressurgir. É interessante, Jesus anunciou isso antes. Jesus falou isso antes. E sabe o que está escrito? Diz que eles não compreenderam o que Jesus estava falando. Não está muito claro. O Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens e o matarão, vão torturar, entende? Mas no terceiro dia vai ressuscitar. E aí está assim, mas eles não compreenderam. Era-lhes velada a palavra.
estava com um véu que não deixavam eles perceber. Ouviam, mas não entendiam. Ouviam, mas não compreenderam nada. E aí é interessante porque dentro desse mesmo texto diz assim: e tinham medo de interrogá-lo. Vocês estão prestando atenção? Não compreendiam, mas ao mesmo tempo tinham medo, tinham receio. Dizer: Jesus, eu não entendi, fala, me faz entender, como é que é? Que filho do homem vai morrer? Como assim, depois de morto, vai ressurgir no terceiro dia? Não perguntaram, não buscaram a compreensão por medo. Ok? Mas dentro disso aqui, surge também uma lição interessante. Porque Jesus pediu para eles não contar o que ele estava falando para ninguém. E é a segunda vez, dentro dos nossos estudos, que Jesus pede para guardar segredo. Na semana passada eu expliquei que quem não sabe guardar segredo não serve para ser um cristão. O cristão é enviado por Jesus para ajudar pessoas, para ouvir necessidades, para ouvir desabafos, confissões. Isso não é uma coisa só para o pastor. Todo cristão verdadeiro, você entende, quando eu falo cristão, é toda pessoa ungida. A palavra Cristo quer dizer o ungido. E quem segue a Cristo recebe a sua unção, participa da sua vida, recebe os seus ensinos, as suas orientações e deve aplicar na sua vida para poder ajudar os demais. Você está me entendendo? Ser um cristão é ser um servo de Deus. É auxiliar. Paulo usa a expressão mordomia. Eles são mordomos. Um cristão é mordomo, é um administrador que tem sobre a sua tutela a mordomia das múltiplas formas da graça de Deus. Olha que coisa interessante. Você sabia que a graça de Deus não se manifesta só de uma forma? Por isso, quando nós encontramos o sistema religioso que impõe uma condição para servir a Deus, ele está errando, porque ele está ignorando as múltiplas formas da graça. Os favores divinos se manifestam com múltiplas facetas, de muitas maneiras. Deus se manifesta para uma pessoa totalmente diferente daquela que se manifestou para outra. Para um é uma vozinha lá no interior, para o outro é um passarinho que voou e chamou a atenção. Para o outro é uma chaminha de fogo, é só olhar na Bíblia. Moisés é atraído para junto do Senhor por umas labaredas um arbustozinho que não se consumia diante do fogo. Outro já foi chamado para o Senhor por uma visão. E assim, são múltiplas as formas da graça. E o cristão é chamado por Deus para manifestar estas múltiplas formas de graça. Graça sobre graça. Favor sobre favor. É isso que ocorre com o cristão. Mas para isso ele precisa ser um guardador de segredo. Então nós vimos que no Monte da Transfiguração, Jesus disse para eles: não contem nada a ninguém até a minha ressurreição. E eles também não entenderam nada sobre ressurreição. Ok? Mas ficaram calados. Ficaram calados. Souberam guardar o segredo. E agora, Jesus está dizendo para eles também que
ele vai morrer, ele está jogando aberto com eles, ó, eu vou morrer, vou ressurgir no terceiro dia. Mas isso aí vocês guardem com vocês, tá bom? Deixa aí com vocês, não espalhe. Mas eles também não entenderam nada. Você está vendo como na congregação de Jesus, às vezes, Jesus está ensinando, e eles também não entendiam nada. Teve pessoas que já passaram por aqui, eu tenho parentes que dizem, o tio Adilson fala, mas eu não entendo. Já passou irmãos por aqui e disseram, eu não sei, irmão Adilson fala diferente de todo mundo, eu não entendo. Sou glória, eu estou parecido com Jesus. De Jesus disseram, nunca homem algum falou palavras assim. E também disseram, olha, eu não entendo. Não entendo. Até professores, líderes em Israel não entenderam ele. Lembram do Nicodemos? Que Jesus foi fazer uma analogia do novo nascimento e disse que ele tinha que nascer de novo. Ele disse, pode eu, um homem velho, voltar lá no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus ainda ironizou e disse, poxa, sendo tu mestre em Israel, não sabe dessas coisas? Quer dizer, que tipo de ensino tu leva para o povo? Como é que tu orienta o povo? Provavelmente com aquelas doutrinas do medo, do pode, não pode, do não toca, do dia santo, das comidas sagradas, das comidas que não são sagradas. Porque o sagrado é o homem que faz, né? Quem sagra e tira o sagrado é o homem. O cara vai e compra um violão e diz, esse aqui é só para tocar música gospel. Entendeu? E aí, toca o sambinha aí. Não, não dá. É consagrado ao Senhor. Ele consagrou. Foi ele que consagrou, não foi Deus que pediu para ele deixar o violão só para aquilo. Ele podia usar o violão para muitas outras coisas. Ele canta uma música aí do Roberto Carlos. Canta aquela lá, é preciso saber viver. Deus o livre. Nós só cantamos hino e nem sabe o que é hino. Nem sabe o que é hino. Ele só canta o hino nacional. Você entende? Mas as pessoas criam isso, porque não aprendem, porque têm dificuldade de evoluir, de entender a verdade do Cristo. Mas grave isso aqui hoje. Aprenda a guardar segredos. Para realizar as obras de Deus, nós precisamos ser pessoas que guardam segredos. Ok? Na sequência, Jesus chega em Cafarnaum. E os meninos de Jesus começaram a ir discutindo pelo caminho. E a discussão era, quem é o maior? Quem é o maior? É o Pedro, é o Tiago, é o João? Quem é o maior aí? E eles vão discutindo isso. Coisa que acontece também nas igrejas por aí afora, né? Quem é o maior? É o irmão Adilson, é o Jair. Quem é o maior? É o irmão Nivaldo. Quem é? Foram conversando isso pelo caminho. Ok? O mestre, de repente, olha para eles, puxa um assunto com eles e diz, ô Pedro, a gente deve pagar imposto ou não? Tirou o assunto para outro lado, né? Estava no caminho. A gente deve pagar imposto ou não? E esse imposto deve ser cobrado? Pedro disse, temos que pagar. Tá, e o imposto deve ser cobrado de quem, Pedro? Dos filhos da terra, dos que nasceram aqui, ou dos que vieram de fora para cá? Devia ser cobrado de quem veio de fora para cá. Porque quem é daqui e que gerou a cidade, trabalhou pela cidade e tal, não deveria ser cobrado imposto dele. Jesus está certo. Mas faz o seguinte, vamos pagar para não causar escândalo.
Vamos pagar tudo aí para não ter escândalo e... Enfim. Vai ali, joga um anzolzinho. Jesus tem cofrinho, né? Jesus tira recurso de onde quer. Só joga um anzol lá na água. Quando o primeiro peixinho que vir, tu pega ele, abre a boca do peixe. Vais encontrar uma moeda lá dentro da boca do peixe. E paga o meu imposto e o teu. E o Pedro foi lá correndo, imagina. O Pedro já tinha visto algumas coisas de Jesus, né? Imagina se ele não ia correndo. Até eu. Chega lá, ele larga o anzol lá e já vem um peixinho. O peixinho veio, o Pedro já... Mas não é que esse mestre é tremendo. Tinha um dinheirinho na boca do peixe. Eu não sei se você consegue enxergar uma lição profunda aqui. Às vezes andamos preocupados, andamos angustiados, atribulados com o que vai ser, o que vamos comer, ainda que Jesus já ensinou nas bem-aventuranças que não era para nós andar preocupado com nada. E nós devemos tocar a vida como a vida vai se apresentando para nós. Porque, na expressão de Jesus, a preocupação não acrescenta nada na vida de ninguém. Nada. Ele diz que a preocupação não transforma um fio de cabelo preto em branco. E também não retroage, não transforma o cabelo branco em preto. Não tem. Né? A preocupação é um sofrimento antecipado. E às vezes um sofrimento antecipado de coisa que não é nem antecipado em si. É na verdade uma ilusão. Porque de repente aquele que tanto me preocupava nem vai acontecer. Eu lembro de um dia que uma irmã chegou para mim apavorada. Disse: irmão Adilson, ora por mim. Meu Deus, e chorando. Eu estou com câncer. Disse: com câncer? É. Eu disse: mas tu já pegou o diagnóstico? Não, o médico tem todas as suspeitas. Eu disse: mas tu já fez o exame? Eu fiz, mas não veio o resultado ainda. Eu digo: e como é que tu está dizendo que está com câncer? Eu digo: que coisa é essa? De onde é que tu tirou isso? Mas o médico disse que tem tudo para ser. Eu disse: o médico não sabe nada. Quando o exame não vir, a palavra do médico, não sabe nada. Deixa o exame vir. Até aí, dito e feito. 3 semanas depois, daí, irmã, como é que está? Ai, irmão Adilson, eu quero dar um testemunho. As pessoas querem dar testemunho do nada. Eu quero dar um testemunho, irmão Adilson, olha, veio os exames, não tenho nada. Eu disse: claro, tu só estavas preocupada. Tu sofreu antecipadamente, sem saber exame, sem ter o laudo médico. Tu já te visse com câncer, entendeu? O carocinho que tinha aí, tu já visse ele se espalhando, tu visse ele te comendo inteira. Aí ela começou a rir. Tu não tem jeito, irmão? Eu disse: mas é a verdade. Ei, não andeis preocupado. Deus tem recursos aonde você não imagina. Na boca do peixe, entende? No bico de uma ave, ele sustentou Elias. Um pãozinho que corvo levava. Corvo não come pão. Mas sobre a ordem de Deus, pegava pão do palácio do rei, disseram. Pegava pão lá no palácio do rei e levava. Por que eu digo no palácio do rei? Porque em todos os arredores onde Elias estava uma seca tremenda e não tinha comida. Então só podia estar vindo lá do palácio do rei. E o rei procurando Elias, queria achar o Elias, mas não achava. Você entende? Os recursos de Deus estão em toda parte. As bênçãos do Senhor caem como chuvas dos céus sobre nós. As bênçãos do Senhor brotam como as ervas brotam sobre a terra, elas brotam em volta de nós. As bênçãos do Senhor vêm com o vento sul, com o vento norte, vêm do leste, do oeste. As bênçãos de Deus nos rodeiam. Nós somos pessoas abençoadas. Mas quem é maduro para entender isso?
Eu entendo que alguns até, é verdade, porque está tudo bem. Mas e quando, na sua perspectiva, não está tudo bem? Quando o patrão manda a gente embora. E quando tu vais ter que passar alguns meses sem salário. Ou quando a enfermidade nos ataca. É aí que nós vamos nos revelar, de fato, cristãos. Jesus se paga lá, Pedro. Na sequência, Jesus vai trazer um ensino que está relacionado com a discussão deles lá no caminho. Ele vai falar sobre humildade e perdão. Humildade e perdão. Eu acompanho a igreja há muitos anos. Hoje, pouco vou em alguma denominação. Mas, em todo o tempo que frequentei, sempre vi as disputas internas. É o sujeito que quer ir a presbítero, é aquele que quer ir a evangelista, é o presbítero que está tristinho porque separaram o fulano, a evangelista, e não separaram ele. E tudo uma visão equivocada, porque ser presbítero é ser um ancião. Olha só, e eu vi jovem, entende? Nervoso, apavorado, porque não separaram ele por presbitério. Mas, querido, presbítero quer dizer ancião. Ancião trata-se de cabelinho branco. Você entende? Experiência de vida, maturidade. Isso não é uma divisa lá do exército, ou da aeronáutica, ou da marinha. Não. Tem que viver para ser um ancião. Precisa viver, precisa ter experiências. E eles separavam para o presbiterato aquele que, vivendo, demonstrava a sua fé. Que nas circunstâncias da vida não esmoreciam, não recuavam. Então estes eram separados para ajudar pessoas. Isso não é comando. Isso não é hierarquia, como ensina a teologia da desgraça. Entende? Que o pastor está em cima de você, que ele é uma autoridade, que você tem que estar embaixo de autoridade, no sentido e aspecto de você ter uma cobertura espiritual. Ei! Cobertura espiritual é Deus, que está em todos os lugares. Cobertura espiritual é a presença de Deus na nossa vida. Não é bíblico essa doutrina. Você está me entendendo? Quando os apóstolos, e aí já fica aqui também um ensino, o que é ser um apóstolo? A palavra apóstolo quer dizer o enviado. Ser apóstolo é ser um sujeito que vai indo na vida e formando pessoas para Cristo. Indo, anuncia o evangelho. Apóstolo, o enviado. Ancião, ou idoso com maturidade. Você entendeu? Porque não é considerado presbítero aquele que, sendo idoso, é infantil do seu entendimento, não evoluiu, que nas experiências da vida botou os pés pela mão. Esse não se considera. Você entendeu? Então, ser um ancião requer maturidade. É uma pessoa madura. É uma pessoa que você pode contar, porque ele tem experiências da vida para você. Vai ser como seu pai, como sua mãe, tem a anciã. Entendeu? Não se ouve falar de presbítera, mas é a anciã. É a anciã. E o Paulo escreve lá, as mulheres mais velhas. Hoje é politicamente incorreto falar assim, né? Então, as mulheres mais idosas sejam mestras do bem e ensinem
as mais novas serem boas esposas, boas mães. E aí vai desenvolvendo, que tem postura, que tem capacidade de lidar com a vida com sabedoria. Evangelho é isso. Lamentavelmente, nós que viemos de dentro do meio evangélico, ou mesmo de dentro do catolicismo, trouxemos uma série de coisas que não é o Evangelho, que são argumentações e doutrinas de homens, que não é o Evangelho do Cristo, porque o Evangelho do Cristo é uma preparação para vivermos corretamente, para vivermos com justiça, na prática do bem, que é o resumo de toda a Escritura. Faça o bem. É isso aí. Ora, Jesus chama eles para um cantinho lá e diz assim: o que vocês vinham discutindo lá pelo caminho? Veja que Jesus trouxe o pagamento do imposto, tudo. Isso aqui está numa ordem cronológica, tá? E na rua não tocou no assunto que eles vinham tocando lá, que é quem é o maior. E aí Jesus faz de conta que nem tinha entendido. Você sabe que Jesus faz de conta às vezes, né? Ele usa uma técnica como Deus usou no Gênesis. Deus não é onisciente? Sim ou não? Vocês têm certeza? E ele não sabia onde é que estava o Adão? O onisciente não sabia onde estava o Adão? Mas ele faz o quê? Ele vai usar da psicologia. Se ele chega lá: Adão, tem que ter um papo contigo, o Adão morria. Infartava. Ele disse: eu preciso recuperar o Adão. Então ele faz de conta que não sabe onde o Adão está. Ele diz: Adão, Adão, onde estás? E o Adão escondido lá, atrás de uma bananeira, sei lá. Entende? De uma árvore lá do jardim. Escondidinho. E Deus vendo. Deus sabe quando a gente brinca com netos? Netinho. Quem não tem neto, ou filhinho, o irmãozinho mais novo, que se esconde no lado do braço do sofá e você está vendo ele ali e ele acha que está escondido. Você entendeu? Isso é inocência. Isso é inocência. E você vai na vibe. E onde será que está? E passa no lado dele. E ele fica, ele se entrega, né? Começa a rir. Entendeu? Deus faz com a gente. Ao menos é o que a Escritura diz no Gênesis, que Deus fez com Adão. Mas isso é uma reparação psicológica. Dá a liberdade de expressão. E o Adão grita de lá: eu ouvi a tua voz no jardim, me escondi. Aí o onisciente, fazendo de conta que não sabe nada, pergunta o quê? Mas por que te escondesse? Ele sabia tudo. Mas quem precisava argumentar, quem precisava falar, era o ser humano. Nós precisamos falar, nós precisamos desabafar, nós precisamos colocar para fora algumas coisas. Jesus faz o mesmo, faz igualzinho o Pai. Sobre o que vocês discutiam no caminho? Jesus não sabia? Vinham discutindo qual era o maior? Então disse: se alguém quiser ser o primeiro, se alguém tem essa vontade, esse desejo de estar no topo, de ser reconhecido como o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. A maior grandeza de um ser humano é ele servir. O ser humano só alcança o seu prazer real quando ele tem a capacidade de servir. Enquanto o ser humano não serve,
ele é um eterno insatisfeito. Ele pode ser o CEO da empresa e ele vai estar ruim. Se ele não servir, se ele não usar todas as suas atribuições, cargos, funções, todos os seus talentos, dons, se ele não usar para servir, ele vai ser constantemente infeliz. Constantemente. Então Jesus disse, olha, vocês precisam aprender uma coisa, o segredo da vida. Nós todos elogiamos Jesus. Mesmo aqueles que não o servem, quando ouvem falar do seu nome, elogiam. Não, aquele era Deus, eles dizem assim, aquele era Deus. Até Deus, quando andou aqui entre nós, aquele não dá para contar, porque eles colocam Jesus em um patamar de nobreza, em um patamar de elevado bem, de elevada graça. As pessoas falou o nome Jesus, eles colocam para cima. Você entende? O que eles não entendem é que ele só foi elevado porque primeiro desceu. Ele só destacou-se porque ele não veio ser servido. Ele veio servir. Só o Filho do Homem vem a essa terra não para ser servido, mas para servir. A pergunta é que você é filho de quem? Você é filho de chimpanzé? Você é filho de cordeiro? Todos aqui somos filhos do homem. Todos somos descendentes humanos. Somos filhos do homem. Quando Jesus se dizia filho do homem, a interpretação que as pessoas dão é o filho de Deus. Mas ele não está dizendo que ele é filho de Deus, ele está dizendo que ele é filho do homem. A Escritura diz que Deus não é homem. O salmista disse, sabei que o Senhor é Deus. Ele não é um homem. E Jesus disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Você sabia que você está nessa terra para servir? Somos os seres humanos a última das criações de Deus. Depois que Deus criou o ser humano, Ele não criou mais nada. Ele criou os céus, criou a terra. Ele deu ordem para que as águas, Ele fez separação entre as águas, e deu ordem para que as águas produzissem animais aquáticos, e deu ordem para a terra produzir animais terrestres, deu ordens para que os ares produzissem aves que voassem, e ele é um decreto divino, e nesse decreto divino, ele não precisou especificar desenhos, ele falou e aconteceu. Criou o sol e a lua, dois astros para governar o dia e a noite. Há um governo a partir do sistema solar e lunar. O sol exerce uma grande e total influência sobre a terra. A lua também. As marés são reguladas pela condição lunar. Deus organizou tudo, e depois de tudo pronto, e de tudo produzindo, Ele criou o homem. E aí Ele deu ordens não para os chimpanzés, nem para os elefantes, nem para as girafas, e Ele também não deu ordens para os papagaios, não. Ele deu uma ordem para o homem.
E a ordem dele para o homem é que o homem guardasse o jardim, a terra. Guarde o jardim das delícias, o jardim de todas as todas as árvores frutíferas. Tem gente que pensa que o jardim é outro lugar, está procurando ainda o jardim. Entendeu? Atualmente o jardim se dá aqui. Ou o inferno. Tem gente que aqui é o lixão, né? O inferno é o lixão. Quando você ouvir falar de inferno, inferno não é uma região espiritual onde as almas são lançadas. Não, não é isso, não. Geena era o lugar da queima, do lixo de Israel. O vale de Inom, lá é o inferno. Entende? Onde o bicho nunca morre e o fogo nunca apaga, porque era dia e noite sendo queimado, carcaças de animais, até homicidas eram queimados lá, e todo o lixo da cidade. Olhando para lá que Jesus diz que quem não receber vida eterna vai para o lixão, para o descarte, para o aniquilamento. Por isso está escrito que o salário do erro, o salário do pecado é a morte. Morreu, acabou. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Vida eterna para os que praticam o bem. Capítulo 2 de Romanos. Vida eterna para os que praticam o bem e que buscam honra e glória. E destruição e angústia e aflição para todos aqueles que praticam o mal. Então o inferno é aqui e o paraíso aqui, nesse exato momento, mas nossa missão é guardar, lavrar, cuidar da terra. Você já parou para pensar? Ser cristão é ser o guardião. Ser cristão é deixar a condição do homem caído e absorver a condição do homem que ficou de pé. Na analogia de Paulo, nós trazemos em nós a imagem do homem terreno, o homem que foi caído, Adão, ou Adão. Tá? Nós trouxemos a imagem dele, mas ao recebermos Cristo, ele disse: assim como trouxemos a imagem do homem caído, o primeiro homem, Adão, da terra, também traremos a imagem do segundo Adão, o homem celestial, Jesus Cristo. Ser cristão é se parecer com Cristo. De outra forma, como eu seria cristão? O que é um cristão? Alguém parecido com Cristo. Então ele diz: se você quer ser grande, sirva. Sirva. E aí ele chamou perto de si uma criança, disse: ó, estão vendo essa criancinha aqui? Se vocês não se tornar como ela, não se converter e ser como essa criança, de maneira nenhuma vocês vão entrar no reino dos céus. Com efeito, aquele no meio de vocês, versículo 5 lá. Com efeito, aquele que no meio de vocês for o menor, esse será o maior dentro do reino do Pai. Você está entendendo isso? Está conseguindo entender? Sirva, sirva, sirva. Não espere nem muito obrigado. Porque se você esperar gratidão, você já está fazendo por uma causa própria. Simplesmente sirva. Sirva porque Deus disse para servir. Sirva porque você quer agradar a Deus. E tem gente: eu sirvo a Deus, mas não posso ver o irmão. Eu vou dizer uma coisa para vocês: só se serve a Deus nos irmãos.
Naquele dia o rei dirá: vinde, benditos de meu Pai, porque vocês oraram muito. É assim? Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu vi vocês subir o monte, jejuar, e vocês leram muito a Bíblia. É assim? Quem são os benditos do Pai que são convidados a entrar? Porque eu tive fome e me deste de comer. Dona Maria, tem uma comidinha aí? Ah, meu filho, já guardei tudo. Já guardei tudo, já não tem mais, não tem. Mas se fosse teu filho, tu fazia, né? Ou não? Dona Maria, tem um suquinho geladinho aí. Ah, filho, eu não vou fazer suco agora. Já lavei a louça, já guardei não vou fazer. Mas se fosse teu neto, tu fazia, não fazia? Você está entendendo do que se trata aqui? Nós fazemos acepção de pessoas. Nós somos seletivos no nosso amor. Nós agimos com tanta bondade para um e nós somos tão maus para outros. Nós socorremos os íntimos, mas há uma dificuldade de socorrer o desconhecido. Até nossas orações são nojentas. A gente faz o maior pranto quando é da família. Mas não impõe sentimento nenhum quando é alguém que não é da família. A não ser que seja um amigo íntimo. Você entende? Porque nós somos assim, a sequência é o radicalismo de João. Logo após essa conversa de Jesus botar eles tudo no lugar deles, dizer, ó, não tem grande aqui, grande é quem serve. Grande é quem dá pão para o faminto, quem dá água para o sedento, quem cobre o nu, independente de que nu seja esse. Se é parente, se não é parente, está nu, cubra ele. Nós temos dificuldade de escolher as roupas que queremos colocar. Tem gente que troca de roupa umas 10 vezes antes de escolher a que quer sair. Isso só mostra a quantidade de roupa que tem no guarda-roupa. Mas é capaz de ver um nu ali na rua e ficar rindo. E diz que é cristão. O que Jesus está ensinando é: sirva ao teu irmão. Porque se você quer servir a Deus, você só tem uma condição de servir a Deus: é servir o seu irmão. Você não vai encontrar Deus na esquina, você não vai encontrar Deus nas igrejas, você não vai encontrar Deus em nenhum centro espírita, em nenhum centro de toque de macumba, você não vai encontrar Deus no terreiro do candomblé, não, você não vai encontrar Deus em nenhum desses lugares que teologicamente você aprendeu a considerar como sagrado, não, eu e você só encontraremos Deus no nosso irmão. Sabe quando você leva o seu dinheiro e você bota no gasofilácio da igreja? Se você pensa que isso é servir a Deus, você está enganado. Agora, quando você ajuda a comprar o remédio do pobre, quando você ajuda a pagar a luz do pobrezinho, quando você pega a sua comida e reparte com a família que está padecendo necessidade, não faça descarte, administre o dinheiro, não faça descarte, não dá na mão de qualquer um.
Ah, eu vou entregar lá porque, eu estou dando para Deus. E entrega para aquele pastorzão comprar avião, andar de carrão, e esnobar, e comprar casas em tudo quanto é lugar do mundo, as casas mais caras. Deixa de ser tolo. Ah, mas o pastor é um homem de Deus, e o outro é um homem de quem? Tu é de quem? Ah, irmão, mas é a autoridade espiritual. Meu filho, a autoridade espiritual é Deus. A autoridade espiritual é Deus. Você está me entendendo? E você tem a mordomia que deve ser exercida. Você é enviado, você também é apóstolo. Indo, anuncie o evangelho, faça as coisas, realize. Também aprenda a cuidar primeiro dos teus. Paulo escreveu e disse que quem não sabe cuidar dos seus, negou a fé e é pior do que o infiel. Eu já vi aqui mesmo conosco, reunimos pessoas que queriam fazer de tudo, queriam estar na frente de tudo, queriam realizar tudo. Deixava a mãe trancada em casa, idosa, de quase 90 anos de idade, sem comida, sem água. Você me entende? É pior do que o infiel, mas andava por aí falando língua estranha, orando por esse, por aquele, entende? Profetizando de casamento de um e de outro. Essa baboseirada toda que tem dentro das igrejas e que as pessoas embarcam iludidas, achando que isso é servir a Deus. Não é. Então, saiba fazer as coisas, encontrando o necessitado, ajude ele. O João levou uns culachos de Jesus. João é aquele apóstolo que todo mundo ama, né? Falando no apóstolo João, disse, o Joãozinho. O João era o apóstolo do amor, era aquele que deitava a cabeça no peito de Jesus. Cuidado. Eu tenho uma regra que eu sempre falei, a pessoa muito emotiva é muito dura. As pessoas mais emotivas são difíceis de perdoar. As pessoas mais emotivas são as que mais guardam mágoa. Você faça uma análise e você vai ver isso. Sabe aquela pessoa muito emotiva, por qualquer coisa chora, por qualquer coisa, é toda emotiva. Quando ela te marca, ela é daquela que ora, queima Jesus, queima Jesus. E tem uma dificuldade de perdoar. Entendeu? O João, ele tinha um radicalismo. Ele amava Jesus, mas ele era durinho de coração. Uma vez ele quis matar os samaritanos tudo. Então veja como é ilusão, né? Se alguém botasse o João e o Pedro, qualquer um dizia assim, não, eu vou seguir o apóstolo João. O apóstolo João, é o apóstolo do amor, é o amigo mais chegado de Jesus. O Pedro é muito afoito, o Pedro é muito doidão. Não dá para seguir o Pedro. Só que o Pedro, no impulso dele, no instinto dele, ele era fácil de quebrar e fácil de arrumar. O João não. O João foi entrar numa aldeia de samaritanos, chegou lá, os samaritanos disseram, não, aqui não, quero judeus. Judeus e samaritanos não se dá, como agora com os palestinos. Vocês acham que um judeu lá para o meio dos palestinos agora vai entrar de boa? Vai sair na pedrada. Era assim, com os samaritanos. E eles foram entrar na terra dos samaritanos, e os samaritanos, ei, cai fora, meu. Aqui não é a região de vocês, sai fora. E o João ficou indignado, disse, ô Jesus. Ele sabia que Jesus tinha um certo poder. E ele olha assim, ô Jesus, queres que a gente dá ordem aí, nós mandamos descer fogo do céu e queimamos essa gente tudo aí, ó. Já queria usar, se ele fosse o Benjamin Netanyahu, ele ia querer jogar uma bomba atômica lá. Entendeu?
Aí Jesus ainda olhou e disse: ô João, tu não sabe de que espírito vocês são? Vocês vieram para matar ou para dar vida? Vocês vieram ressuscitar ou levar para a sepultura? Entende? Botou o João no lugar dele. E agora aqui, de novo. Porque o João, no bate-papo lá, eles estão tudo no bate-papo. Vocês estão entendendo, né? É como se fosse hoje à noite aqui, sem microfone, sem nada, eu assentado aí, e cada um de vocês puxando o assunto. Que devia ser assim. Entende? Aí o João chega e diz: ô mestre, olha, nós encontramos uma turma aí que estava expulsando gênios, daimons, tá? No teu nome. Ei, pode parar, vocês não andam com Jesus, vocês não estão na nossa turma. Olha a acepção. Radicalzinho, aquele religioso, não é da Assembleia que não canta. Não é da Deus e Amor? Não participa da ceia. Não é assim? O João já era assim. Olha só. Aí vamos ver como é que Jesus age. É que Jesus faz a diferença. Jesus olha para ele e diz assim: ô João, por que vocês impediram? Não é para impedir. Ninguém vai ali e expulsa uma enfermidade, expulsa um gênio ruim, que é daimon, é gênio. Na nossa Bíblia está demônio. Aí mistificou-se o demônio. Não. Esse gênio pode ser produzido por uma bipolaridade, isso pode ser por uma esquizofrenia, pela epilepsia, enfim. Eles não conheciam o nome das enfermidades como nós conhecemos hoje. Então, um menino lá, aquele que dava um ataque lá, caía ora no fogo, ora... Porque onde o epilético vai cair, não tem lugar, né? Um dia eu estou indo de Meleiro para Araranguá e no meio do caminho olhei um homem caído, parei o carro, fui lá, o homem com a cabeça quebrada, desmaiado, e peguei aquele homem com muito custo, pesado, botei dentro do meu carro e toquei para o hospital em Araranguá. No caminho ele teve uma crise. Foi horrível. Mas naquela estrada lá não passava ninguém. Ele ia morrer lá. E aí levei ele para o hospital em Araranguá, mas antes de chegar lá, ele quase quebrou todos os vidros do meu carro. Numa convulsão. E aí cheguei até o hospital, graças a Deus cheguei lá, os enfermeiros me socorreram, ajudaram a tirar, tá? Aí já o conheciam, senão ele é epilético. Entendeu? Se fosse em algumas igrejas por aí, ia ficar lá na beira da rua: sai demônio, em nome de Jesus, sai Satanás, entendeu? Não é assim que funciona. O João encontrou um cara que eles provavelmente tinham visto Jesus expulsar alguma enfermidade lá, e agora foram fazer também, no nome de Jesus. Só, em nome de Jesus o Nazareno, eu te ordeno, tenha saúde. E o João viu isso, e já foi lá e disse: ei, vocês não andam na nossa congregação, vocês não congregam conosco, vocês não participam da ceia com a gente, vocês não foram batizados nas mesmas águas que a nossa, vocês não podem usar o nome do nosso mestre. E achou que fez uma grande coisa e foi contar para Jesus. Deu com o burro na água. Jesus olhou para ele e disse: ei, vocês não tinham que proibir ninguém. Ninguém faz uma cura, ninguém traz saúde, ninguém ajuda o outro no meu nome e depois fica contra nós. Quem faz as coisas do meu nome vai ficar com a gente. Vai se sentir feliz de ver acontecer a bênção para o outro. Então vocês não deviam ter proibido, porque quem não é contra nós é por nós. Quem não está contra a gente é a favor da gente. Quem não está te fazendo mal, está te fazendo bem. Então por que discriminar? Porque, então, um cristão de verdade não tem discriminação. Eu sempre conto quando, às vezes, em determinadas igrejas que eu ia pregar,
De repente entrava alguém e disse: ei, irmão, aquele lá que está entrando. Ah, não, sentado lá em cima, o pastor ficava todo empolgado. Aquele que está entrando lá é o feiticeiro aí da cidade e tal. Grandes coisas. Bom, o feiticeiro veio, e daí? Aquele ali é espírita. É espírita. E daí? Por que da admiração? Qual é o problema? Ai, irmão, isso eu não sei. O feiticeiro entrou e daí. Você está com medo do feiticeiro? Tu crê em macumba? Tu crê em encantamento? Tu é daquele que tem medo dessas coisas? És daquele que foge da areia do cemitério? Cansei de brincar de carrinho na areia do cemitério. Entendeu? Estou aqui vivo, 62 anos. Você entende? As pessoas criam místicas, coisas tolas que não precisa criar. Entende? Então Jesus é bem claro, ele disse: se alguém está aqui conosco, amém, que ele veio, que legal que veio. Entende? Se ficar, que bênção. Irmão, mas ele vem aqui e vai lá na macumba. Deixa o cara. Para que se meter na vida das pessoas? Irmão, Deus só, eu fulano, ele veio aqui nas nossas reuniões, né? Mas eu vi ele entrando lá no centro espírita. Eu disse: o que tu tem que espiar os outros? Entendeu? Ele vai onde quiser, ele é livre. Então, Jesus disse: olha, aquele que der um copo d'água a um dos pequeninos irmãos meus. Quem são os irmãos de Jesus? Todo filho da humanidade. Todo filho da humanidade é irmão de Jesus. Todo ser humano. Se quem fizer, dá um copinho d'água, não vai ficar sem recompensa. E para nós concluir, tem aqui sobre os escândalos. Jesus fala que nós devemos ter o cuidado de praticar todas estas coisas para não escandalizarmos o mundo. Ou seja, que a gente tenha um cuidado no andar, no viver, no agir. Entendeu? Eu preciso aqui, claro, antes de concluir, explicar para você o que é escândalo. Escândalo não é aquilo que a igreja ensinou para você. A palavra escândalo, ela é uma frase. A tradução, o escândalo foi transliterado. Veio do grego para nós como escândalo mesmo. Não foi traduzida. Porque se fosse traduzido, ficaria assim, aquele que colocar uma armadilha para o seu irmão cair, ai dele. Então, escândalo não é a pessoa não toma cerveja, vê o outro tomando cerveja e ficou escandalizado. Aí é problema dele. Entendeu? Ele não dança, mas viu o irmão ir lá dançar. E aí se escandalizou. Não é disso que Jesus está tratando. A palavra escândalo trata de uma atitude proposital, intencional, de fazer algo para o outro cair. De fazer algo para o outro tropeçar. Então eu sei que tem um irmãozinho que está se recuperando do alcoolismo. E eu, para bagunçar a vida do irmãozinho, proponho a 2, 3 amigos de nós botar ali umas caipirinhas, botar também umas 2 garrafas de pinga, entendeu? E para ver o irmãozinho ir para o embalo. Eu estou colocando um tropeço para o meu irmão. Isso é intencional. Você entendeu? Então, escandalizar não é as pessoas tropeçar em mim. Escandalizar é eu criar armadilhas para as pessoas. Porque vários se escandalizaram em Jesus. Vários. Os fariseus mesmo se escandalizaram com Jesus uma porção. Olha lá, ele está indo na festa dos pecadores. É beberrão de vinho e comilão de carne. Tropeçaram em Jesus. Mas Jesus não foi lá tomar vinho e comer carne para fazer eles tropeçar. Eles que andavam espiando Jesus e tropeçavam sozinhos. Você está entendendo? Então, Jesus diz assim, se alguém escandalizar, colocar armadilha para os pequeninos cair,
Para os simples tropeçar, ai deles, porque é melhor que eles se suicidassem do que fazer isso. Eu estou resumindo aqui, tá? Jesus, ele foi bem longe, ele disse, ó, era melhor que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se jogasse no mar. Entendeu? É suicídio. É melhor que se suicidasse. Ele disse, ai do homem pelo qual o escândalo vem, vai ser inevitável nós lidarmos com pessoas que não criam armadilha, com pessoas que não arrumam confusão, com pessoas que não fazem coisa para a gente tropeçar. Mas ai desse homem que faz as armadilhas, que planeja o tropeço do outro. É melhor perder membros do corpo. Jesus vai falar do olho, da mão, do pé. É melhor perder membros do corpo, ser mutilado, do que causar tropeço para um dos pequeninos de Deus. Pois todos serão provados, testados. Ele usa a expressão, salgados com fogo. Todos serão salgados com fogo. Temperados. Salgado é temperar. Quando você vai salgar, está temperando. Ele disse, todos serão temperados com fogo, com provação. Todos. Ele disse, e quando se trata de tempero, é bom lembrar que se o sal se destemperar, o sal estragou-se, não tem como consertar o sal. Do que ele está dizendo? Ele está querendo passar para nós uma mensagem. Ele disse, olha, ele até diz assim, ó, tenham sal em si mesmos. É parábolas. Ele está dizendo, tenham tempero em vocês, sejam temperados, tenham domínio próprio, sejam equilibrados, façam as coisas corretas, hajam com justiça, sejam pessoas do bem, sirvam os vossos irmãos com equilíbrio e não despreze nenhum dos pequeninos, dos humildes, dos simples. Não despreze. Ame-os, trate-os bem, porque tudo que você vai fazer para Deus é cuidar deles. Se não cuidamos das pessoas, não servimos a Deus. Se não zelamos para que elas estejam firmadas, de pé, não servimos a Deus. Você entendeu? Então pratique essas coisas. Vamos agradecer?